Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu. Fala galera, a paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos conhecer o livro do profeta Daniel e nós vamos conhecer um pouco da sua história. Quem foi Daniel? Daniel ele foi um jovem de família nobre que vivia em Jerusalém por volta do século 600 a.C. No ano 605, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e ele vai levar cativos muitos jovens para a Babilônia. Aqueles jovens que eram de famílias nobres e que eram sábios, instruídos, eles vão ser levados para passar por um duro processo de formação, a qual eles são forjados para trabalhar na corte da Babilônia. Entre esses jovens nós vamos ver Daniel. O nome de Daniel vai ser trocado para Baltazar e a Daniel vai ser servido os manjares do rei, carnes consagradas aos ídolos pagãos e também o vinho. Daniel ele vai decidir na Babilônia em não se corromper, em não se contaminar. E ele vai fazer uma aposta com o chefe que trabalhava para o rei Nabucodonosor na formação desses jovens, que o dispensasse por 10 dias destas contaminações. No final desses 10 dias, esse chefe vai perceber que Daniel está com uma forma física e também com a aparência melhor do que aqueles jovens que participaram desse processo de contaminação. Ele vai ganhar a estima deste chefe e também do rei Nabucodonosor. Daniel ele foi agraciado por Deus por causa da sua radicalidade. Ele e os seus amigos ganharam o dom da sabedoria e também a Daniel, de maneira particular, o dom de interpretar sonhos. E nós vamos ver que através desse dom, Daniel, assim como José no Egito, ele vai prosperar na Babilônia. Convido você a pegar Daniel no capítulo 2, no versículo 48. O rei promoveu Daniel, deu-lhe uma quantidade enorme de presentes e queria fazer dele o governador de todas as províncias da Babilônia e chefe geral de todos os sábios do país. Daniel só pediu ao rei que o nomeasse Sidraque, Misaque e Abdenago para a administração das províncias da Babilônia, enquanto o próprio Daniel ficaria prestando serviços na antessala do rei. Aqui nós vamos ver que Daniel, por sua fidelidade, ele vai prosperar na Babilônia, juntamente com os seus amigos. O livro do profeta Daniel, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte nós chamamos de parte narrativa, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6. A segunda parte nós chamamos de parte apocalíptica, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12. E a terceira parte nós chamamos de uma parte exortativa, que são os 2 últimos capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 14. A primeira parte, que é a parte narrativa, conta a história de Israel, de Daniel e também dos seus 3 amigos que foram com ele para a Babilônia. Quero destacar 3 pontos. O capítulo 1, que fala da radicalidade de Daniel e os dons que Deus concede a ele. O capítulo 3, que vai narrar a história dos 3 amigos de Daniel, os 3 jovens que vão para a fornalha, porque assim como Daniel, eles também vão ser radicais, eles não vão se dobrar diante da estátua de ouro, e lá eles também vão ser agraciados com um 4º homem, que é a prefiguração do Senhor Jesus, um anjo que vai soprar sobre eles um vento refrescante no meio das labaredas de fogo. E no capítulo 6, quando Daniel já está no final da sua vida, que os inimigos opositores e invejosos vão influenciar Nabucodonosor para que ele assine um decreto para que ninguém invoque outro Deus a não ser Nabucodonosor.
Daniel se mantém fiel e ele continua firmemente fazendo as suas orações, como todo bom judeu, 3 vezes por dia. E porque Daniel não abandonou a oração, ele foi jogado na cova dos leões. Nós vamos ver que lá Deus manda um anjo e vai tapar a boca dos leões. Diante deste milagre, o rei também vai se converter ao Deus de Israel. Na vida de Daniel, passam-se 4 reis. Nós vamos ver o rei Nabucodonosor II, o seu filho Baltazar, depois vem do Império Persa o rei Ciro e também, na última parte, o rei Dário. Dos capítulos 7 ao capítulo 12, é uma parte apocalíptica. Os historiadores da Bíblia dizem que se referem aos 2 últimos séculos da era antes de Cristo, que vai falar de uma grande perseguição que os judeus estavam vivendo através do rei Antíoco Epífanes. Esse tempo relata também o mesmo tempo da história dos Macabeus. Se você pegar 1 Macabeus, no capítulo 2, no versículo 60, você vai ver que Macabeus cita Daniel como símbolo daqueles que são resistentes, que não abandonam a fidelidade a Deus. E vamos ver, por último, uma exortação, os capítulos 13 e 14, que eu quero destacar a história de Susana. Susana, ela é uma mulher casta, uma mulher fiel a Deus. E ela vai ser cobiçada pelos anciãos, aqueles que eram religiosos, mas que diante da Babilônia, eles vão ceder às idolatrias dos reis pagãos. Então, Daniel vai fazer uma crítica a estes homens. Qual é a chave geral do livro de Daniel? A chave geral do livro de Daniel é o capítulo 1, versículo 8, a qual nós vamos ler. Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. A chave geral do livro de Daniel é a fidelidade, exortando aqueles que creem e professam o nome de Deus. Não é porque nós estamos longe dele, não é porque nós estamos em outra pátria ou estamos sendo perseguidos por uma cultura de outros ídolos que nós devemos abandonar a fidelidade ao Senhor. Se nós formos fiéis a Ele no pouco, Ele nos dará o seu Espírito, Ele nos dará a sua graça para que nós possamos perseverar até o fim. Espero que você goste dessa chave de leitura e que essa chave de leitura te inspire a ler esse livro fantástico que é o livro do profeta Daniel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.